Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com o professor Otávio, professor de matemática do curso Novo Militar e do nosso projeto da ESA aí, que a gente está aberto aí. Beleza, Otávio? Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco da prova de matemática da ESA, uma prova que dá medo em todo mundo. Eu, se eu fosse aluno agora, cara, a gente estava até conversando antes aí, se eu fosse aluno eu estava ferrado, porque eu estava me tremendo aqui, porque matemática não é comigo. O que você diz sobre isso aí? Olha, André, tem muita dificuldade mesmo. Muitos alunos reclamam dessa disciplina, da dificuldade que ela apresenta, mas o nosso projeto está vindo com um conteúdo muito bacana, a nossa didática é muito boa, então eu tenho certeza que até para você que acha que tem dificuldade na disciplina de matemática, participando do nosso projeto você vai sair bem. A gente está com uma dinâmica muito boa de sala de aula. Que bom, que bom. Isso aí, a gente está tentando dar o melhor para vocês aí. Mas eu acho que tem a questão também do aluno querer também, né? Buscar. Tipo, eu tenho dificuldade. Cara, eu quero ser sargento. Eu tenho que ultrapassar essa dificuldade para ser sargento, né? Então, né, vou ter que Sim, ultrapassar isso aí, né? Até mesmo na época da minha preparação, eu também tinha muita dificuldade em matemática, até como você bem explicou. Uhum. E o que me ajudou bastante é ter a disciplina de estudar e não ter medo de aprender a disciplina. Não ter medo de estar ali buscando aquele conhecimento. Porque muitas vezes o medo inibe a gente de alcançar algumas coisas. E eu lembro na minha época de preparação, eu tinha que ser bem disciplinado, sim, com o material certo, e você tendo uma boa rotina de estudos, você consegue sim aprender matemática. Não é uma coisa tão complicada assim. Não, e não só aprender, me veio até uma história aqui até do nosso colega Bruno, que ele disse que na época de preparação dele, a pior coisa, né, o que ele tinha mais dificuldade era português. Aí o bicho foi lá, se encarnou pra caramba, estudou português pra caramba, e hoje em dia está dando aula de português, fez faculdade de letras, acabou gostando da matéria. Às vezes o cara pode achar uma paixão até, né? Sim, foi o meu caso. Eu, particularmente, não era muito fã de matemática. Mas quando eu passei difícil pegar alguém que é fã, né? Mas depois que eu passei a estudar, passei a entender, passei a apreciar o estudo de exatas, aí eu acabei gostando. E foi uma das coisas que me motivou também a ser professor de matemática. É isso aí. E assim, agora trazendo para a matéria, né? Agora vamos falar um pouco mais de coisas técnicas. Qual é o conteúdo assim, que cai mais na prova? O que a ESA segue uma linha? Como é que você vê isso assim? Então, André, a gente vai trabalhar da seguinte forma. O concurso da ESA ele é muito objetivo. Uhum. As questões são muito objetivas. Não é semelhante ao vestibular, que a gente tem aqueles problemas muito extensos, né? Que exigem muito também da leitura e da interpretação no exercício de matemática. A ESA não. A ESA é um concurso muito, muito direto. Só que ao longo dos anos tem várias matérias que elas se repetem. Por exemplo, matemática financeira, porcentagem, juros simples, juros compostos, função, geometria espacial. Todos os anos essas disciplinas elas vêm se repetindo nas provas. Porém não dá para afirmar assim exatamente. Não dá para dizer que a prova vai ser só essas disciplinas. Sim, a preparação vai ser em cima de todo o edital. É óbvio que algumas matérias, tipo essas que eu citei aqui, como todo ano elas acontecem, todo ano elas estão ali nas provas, a gente vai trabalhar muito bem também nessas. Mas a gente vai ter que ter um apanhado geral do edital, nada pode ficar de fora. E pelo que me fala, assim, matemática é exercício full power, né? Tem que ir para conseguir dominar essas matérias. Você acha interessante também o aluno pegar as provas anteriores e refazer todas as provas anteriores? Sim, sim. O que você acha? À medida que a gente está ministrando as aulas aqui, a gente já procura deixar no aluno esse molde da prova. As questões e tanta teoria que é ministrada, a gente deixa no perfil da prova da ESA.
Porém, é muito bom, André, que o aluno ele pega as provas anteriores para ele também ter aquela familiarização própria. Porque o professor ele tem uma visão da prova e essa visão que a gente vai tentar passar para os alunos para facilitar o estudo. Mas nada impede do aluno também ele poder pegar as provas anteriores e dar uma folheada e ir se familiarizando. Isso é muito importante até para ele também identificar os tipos de problemas, de tipo de disciplina que tem na prova. Eu acho que você tocou até num ponto aí que me veio à cabeça uma questão, é que o aluno tem a parte da matemática, mas no enunciado da questão, eu acho que de todas as matérias o aluno tem que ter um conhecimento muito bom de interpretação de texto também, do português, para conseguir entender o que aquele enunciado está pedindo, né, especificamente da questão. Né? É o que a gente costuma chamar de interdisciplinar. Por exemplo, o aluno precisa ele precisa estudar português, precisa saber um pouco de interpretação para ele conseguir interpretar um problema de matemática. E até dentro da matemática, a gente pode ter exercícios interdisciplinares. Acontece isso, né? Eles pegarem casos assim... Eu posso ter um exercício de função que englobe matemática financeira. Eu posso ter geometria analítica misturada com geometria espacial. Tem essa interdisciplinaridade, digamos assim, que o aluno, quando ele está estudando, todas as disciplinas que caem na prova, automaticamente isso vai estar inserido na prática de estudo dele. E outro fator interessante, além de estudar, né, com as provas anteriores, você disse que tem matérias que estão ali, ó, guardadinho no edital, e o cara pode soltar ali uma bomba. O cara só estudou a matéria das provas anteriores, mas não viu que no edital tem um ponto ali, e aí depois chora, reclama. Sim, por isso que os famosos bizus, daquela frase de isso sempre cai, realmente tem matérias que elas sempre estão no concurso. Porém, o edital é muito extenso, né? Tem muitas matérias, então a banca ela pode explorar de diversas formas, até mesmo dentro de um assunto específico. Ele pode ser muito bem explorado. Então a gente pode sim focar muito bem em observar e fazer estatísticas em cima das questões que são mais corriqueiras, né, ao longo de todos esses anos. Porém, a gente tem que se resguardar. Sempre tem que saber pelo menos o conhecimento básico de cada matériazinha ali do edital para... Aí o aluno não tem surpresa. Surpresa é uma questão a menos. Outra frase aí, guerra avisada morre quem quer, né? Tá escrito no edital, tem que estar preparado ali, mesmo que no caso... Conhece bem, né? Guerra avisada morre quem quer. E sobre a bibliografia, tem, assim, a ESA segue algum livro específico ou não? Como é que essa questão, assim, existe algum caminho, assim, acha importante o aluno ter ou dá para estudar de outras formas? É muito importante que ele siga a bibliografia. Como o próprio professor Bruno, que esteve aqui hoje também, ele citou que tinham questões que elas estavam no livro, eram exemplos do livro. É muito importante que o aluno tenha o material que está disponível, que a banca coloca como disponível. As nossas aulas serão em cima dos livros da banca, mas é bom que ele tenha esse material. Um material que eu acho ideal para a prova é o Matemática Elementar do Gelson Iese, é muito bom. Até algumas escolas públicas elas usam no ensino médio e pode ser conseguido em bibliotecas públicas. Até sebo, né? Se tem escola pública, eu acho que... não são tão caros assim. Se o Matemática Elementar do Gelson Iese não tiver disponível, pode ser o Dante, também é um bom livro. E os dois são da banca e é de onde a banca costuma tirar as questões do exame. Ele já vem um pouco da linguagem também dos exercícios. Sim, os exercícios já são justos para a prova. O aluno já deve ficar familiarizado se ele tiver esse material em mãos. Tá, bem importante mesmo. Mas tem alguma coisa assim que o aluno tem que se preocupar assim, em matemática? Tem alguma coisa assim que você acha perigoso? O que você falaria assim? Tem algo a esse respeito, algo específico em matemática? Olha, Bruno, eu já conheci muitas pessoas que diziam que matemática era só decorar a fórmula. Que você só decorar a fórmula, você já seria aprovado no concurso ou teria êxito.
Mas entra naquele caso da interdisciplinaridade que eu te falei. Não necessariamente eu souber as fórmulas vai dizer que eu consigo interpretar o problema que está sendo pedido. Porque eu posso ter assuntos misturados numa mesma questão. Então, o ideal é que o aluno estude. Estude um pouco de cada coisa, que ele se aprimore nas matérias e não se preocupe só em decorar a fórmula. Ele tem que entender o processo. Ele tem que entender o processo de como está sendo criada aquela fórmula, tem que entender o processo de como ela é usada. Você tem que ter o conhecimento, né? Sim, ele tem que adquirir isso, não basta só decorar, ele tem que entender. Até porque a gente estava falando até anteriormente aqui que na hora do estudo é uma coisa, né? Na hora da prova é outra, né? Bate o desespero, aquele frio na barriga, às vezes você chega em cima do laço ali, tá ofegante, aí dá aquele primeiro contato com a prova no primeiro momento, aquela primeira olhada pode parecer difícil a prova. Então, em situações dessa, o aluno que só se preocupou em decorar fórmulas, creio eu que o branco pode acontecer e aí vai pra bala, né? O nervosismo, ele vai acontecer, isso é um fato. Mas é aquilo, André, o que vai tornar aquele nervosismo não vai diminuir o desempenho ou não vai atrapalhar é a técnica, é o estudo dele. Se o aluno estudou ao longo do ano, ele foi disciplinado, ele buscou o conhecimento, na hora ele pode até ficar nervoso, mas a técnica dele vai sobressair o nervosismo. Então, por mais que ele esteja nervoso, ele vai estar ciente de que ele conhece a disciplina, ele conhece a matéria, ele vai ter um bom desempenho na prova. É como uma caixinha de ferramenta, né? Ele tem que dominar a técnica ali, tipo, agora eu tô precisando de uma chave de boca. O cara, já dominou, tem a chave de boca dele mental ali, ele vai conseguir dar conta da questão, né? Seria algo parecido com isso. Ele pode até ficar nervoso. Nervoso todos nós vamos ficar, porque é uma situação que gera um pouco de desconforto, você tem um prazo para Você pode mudar a sua vida, né? Você pode conseguir uma carreira aí, né? O futuro está sendo decidido ali. Então, por isso que tem que ter uma preparação muito boa ao longo do ano, fazer bastante exercício, não pode. Matemática é bom tá sempre se exercitando, além de buscar a teoria, além de buscar o conhecimento, o aluno tem que estar sempre praticando. Sempre é o ideal que a gente esteja sempre praticando, sempre se familiarizando com o tipo de questão que tem na prova, sempre se exercitando, porque aí durante a prova, por mais que ele esteja nervoso, ele vai ter um bom desempenho. Com certeza, cara, isso é muito importante. E, assim, sobre as suas aulas, assim, no curso, como é que é o padrão das tuas aulas, como é que você trabalha? Fala um pouquinho aí disso. Então, André, as minhas aulas eu gosto de fazê-las bem expositivas, mas eu também sou bem direto. O conteúdo vai ser ministrado e eu procuro colocar exercícios bem próximos do que a banca costuma colocar nas provas. Eu sou bem detalhista também, então eu vou estar sempre implantando isso nas minhas aulas. Matemática é uma disciplina muito extensa e ela tem vários caminhos. E muitos desses caminhos interligam a outras matérias dentro da matemática. Eu preciso e quero também colocar isso nas aulas, que é para o aluno ficar muito bom. Eu acho que você tocou num assunto aí que me lembrou até a conversa que eu tive com o Bruno. Existem disciplinas na matemática, então, que são fundamentais, assim, base para o entendimento de outras disciplinas, como é que é isso aí na prova. Tem algumas disciplinas que são mais básicas, assim, na questão de se eu não souber fazer isso, eu não consigo avançar. Sim, matemática tem esse caso. Qual seria? O aluno ele não pode chegar e vou estudar tal matéria acreditando que ele vai entender a próxima. A matemática também funciona como quebra-cabeça ali. Sim. Você vai montando a peça, dominou a peça e vai encaixando a outra e vai construindo. O exemplo que eu posso colocar para você é funções. O aluno tem que saber de conjuntos, ele precisa saber o que é um conjunto natural, precisa saber o que é um conjunto inteiro, um racional, um conjunto universo. Ele precisa saber o que é interseção, precisa saber o que é um domínio, o que é uma imagem, para ele chegar pronto para aprender função. Geometria é a mesma coisa. Geometria eu não posso chegar em geometria espacial e explicar sobre pirâmides, prisma.
sem que o aluno tenha pelo menos a geometria plana, quadrado, triângulo, que uma coisa vai levando a outra. Ele vai precisar, para aprender pirâmide, vai precisar saber o que tem um quadrado, a base do quadrado, triângulo e por aí vai. Entendi. Então tem que estar bem firme nessas matérias básicas também, né? Bem firme. E outra questão sobre, assim, tem alunos que já fizeram esse concurso, já conhecem o concurso, né? Ou tem alunos que têm muita dificuldade, né, na matéria de matemática, e às vezes por conta de um trauma, às vezes por um ano que não foi bem no concurso, ele desiste e não faz o outro concurso, né? Você acha que esse aluno tem jeito, cara? Você... Tem jeito. Tem jeito. Às vezes o motivo da reprovação, às vezes no concurso, às vezes não é só pelo fato do aluno não ter aprendido a matéria. Às vezes é a gama de fatores que acontecem com ele que às vezes impedem um bom desempenho dele na hora da prova. Uma das causas assim, de reprovação é ter um estudo disciplinar para o concurso. Acredito que quem esteja se preparando para a prova, ele tem que estar focado. Ele tem que estar focado nesse objetivo. Então, partindo desse princípio, ele tem que ter um estudo muito bem disciplinado para que ele possa aprender adequadamente o conteúdo. Porque também não adianta eu pegar um livro qualquer, né, e ir estudando de qualquer maneira, porque vai chegar na prova eu ainda não vou ter o conhecimento ideal. Acho que a questão do foco e da qualidade do estudo é muito importante. Porque... Essa coisa de estudar com WhatsApp ali, grupinho, eu estou fazendo a questão aqui, aí estou com o WhatsApp ali, aí mexe, né? Às vezes 4 horas de estudos bem feitos é melhor do que 8 horas gasto com nada. Aí o cara ainda se gaba, pô, hoje estudei 8 horas. Nem sempre o tempo de estudos eu estou estudando 10, estou estudando 12 horas. Às vezes o cansaço pega e aquele estudo passa a não ser eficiente. Às vezes com 4 horas de estudo eficiente são melhores do que 12 horas de ineficiência. E a questão, eu acho que também essa questão da persistência, que, como a gente começou nesse tópico aí, é muito importante. O aluno que foi mal ano passado em matemática, ou foi mal em outra matéria, cara, você tem que suprir esse trauma aí, bola pra frente, o passado não muda, né, cara? Sim, tem que passado a gente tem que construir o futuro. Continuar tentando. E teu futuro, cara, pode ser sargento do exército, cara. Você pode ter uma carreira aí com essa prova. Você tem que pensar muito bem nisso. Pensa nessa gratificação que você pode ter, e eu acho que as barreiras aí vão ficar bem menores, né? Sim, ou colocar o objetivo em proa, vocês vão ser muito felizes na vida de vocês. E eu não tenho melhor coisa do que você ser aprovado no concurso sargento do Exército. Pô, com certeza, né, cara? É muito gratificante ver depois tua família ali que te acompanhou, né? O teu esforço inteiro. Todo esforço vale a pena. Com certeza. Otávio, pô, muito obrigado aí pela entrevista. Tranquilo. A gente vai seguir com o trabalho aí nesse curso. A gente espera que vocês tenham bons estudos aí.